Então, o que é uma memória? Né? Para a gente poder entender a memória, a gente precisa entender alguns conceitos relacionados a ela, até para poder entender a nomenclatura. Né? Então, célula de memória. O que é uma célula? Uma memória ela é composta de várias células, na verdade, milhões ou bilhões de células, ou trilhões, né, dependendo do tipo de memória que eu estiver trabalhando. O que é uma célula de memória? É um dispositivo ou um circuito elétrico usado para armazenar um bit, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai guardar se aquela informação que você quer armazenar é 0 ou 1. O arquivo texto que você está trabalhando no Word, para a gente, ele é um monte de letras, né? Que se você juntar tem palavras e forma um texto. Mas para o computador, nada mais é do que, esse arquivo, nada mais é do que um monte de zeros e uns, tá? Isso, né? Para você fazer uma aplicação que transforme as palavras que a gente usa, né? Que a gente enxerga em zeros e uns, é altamente complexo. Mas, no fundo, o computador são só zeros e uns. E esse arquivo que eu estou trabalhando, nessa apresentação que eu estou mostrando para vocês aqui, ela está armazenada no meu computador como um arquivo cheio de zeros e uns, tá? Para eu poder armazenar esse cara, eu tenho que colocar esses zeros e uns na memória. Então, nesse momento, eu estou mostrando o arquivo que já estava armazenado para vocês. Então, eu estou colocando esse arquivo que estava no meu HD, ele vai para a memória do meu PC aqui, e eu preciso colocar isso na placa de vídeo, né, para poder mostrar e para ser transmitido para vocês. Então, cada 0 e 1 desse meu arquivo precisa estar ocupando uma célula, né, que é uma unidadezinha de armazenamento dentro da minha memória. Essas células elas podem ser flip-flops, que é o que a gente aprendeu na aula passada, os flip-flops Ds, eles são os principais flip-flops que armazenam essas informações, então eu teria, né, bilhões de flip-flops Ds dentro do meu chip aqui, dos chips de memória, mas também eu posso armazenar isso através de componentes eletrônicos individuais, que são os transistores MOS, capacitores carregados. Então, eu tenho vários tipos de formas de eu fazer esse armazenamento. Algumas delas são mais complexas, mais rápidas, gastam mais energia, então depende do tipo de tecnologia de armazenamento ou de célula de memória, eu tenho uma característica diferente. Então, aqui são os exemplos, né? Eu teria aqui um flip-flop D, que armazena também um bit. Aqui eu teria uma memória PROM, que a gente chama, que é uma memória programável, né? Que é através de um transistor chamado transistor MOSFET, que vocês vão aprender isso em eletrônica analógica. E aqui as memórias DRAM, que são as RAMs dinâmicas, que elas armazenam os zeros e uns em capacitores. Olha que louco isso, né? Eu quero armazenar um, eu coloco uma tensão nesse capacitor e ele carrega. Então, na hora que eu for ler essa tensão, se essa tensão for maior que 0, né? Isso aqui corresponde ao bit 1. Ah, eu quero armazenar 0, então eu descarrego esse capacitor, eu deixo ele com uma tensão 0. Então, na hora que eu ler isso aqui vai ser um bit 0. Então, esse tipo de memória é muito utilizado nas expansões, né? Bom, nas plaquinhas de memória que tem dentro do nosso computador. Então, são vários tipos de tecnologia também, cada uma aqui com um uso específico, tá? Bom, a gente falou de célula é onde eu armazeno um único bit, 0 ou 1, mas na memória a gente tem que colocar um monte de bits, né? E normalmente a gente não coloca um por um, a gente coloca grupos. E é isso que eu chamo de palavra, né? Então, o que é a palavra? São grupos de bits, ou células, né? Na memória que representam... desculpa, é um grupo de bits na memória que representa instruções ou dados. Então, o meu computador, ele sempre vai trabalhar, por exemplo, com grupos de 8 bits. Então, toda vez que ele for manipular uma informação, ele não vai manipular de um em um. Então, vamos imaginar, fazer uma analogia aqui no supermercado, né? Você tem lá, você vai comprar, você pode comprar uma dúzia de ovos, né? Você tem lá uma caixa com 12 ovos. Então, fazendo uma analogia, cada espacinho daquela caixa de isopor que cabe um ovo seria uma célula de memória.
A caixa do ovo com os 12 juntos é uma palavra, né? Então, assim, de forma que a gente que leva para casa, a gente usa o ovo de um em um, né? Mas o supermercado e o produtor, para eles poderem transportar e armazenar, eles não ficam toda hora passando, né, na mão aí do funcionário, ovo por ovo. São caixas de ovos, né? Então, você sempre vai movimentar várias caixas de uma vez, né? Ou uma caixa de cada vez, mas nunca um ovo de cada vez. Então, isso que é a palavra da memória. No meu chip microcontrolador ou microprocessador, todos os dados digitais, eles são manipulados em grupo, eles não são manipulados individualmente, tá? E é isso que eu chamo de palavra de memória. E aí, o tamanho da palavra de memória nos computadores varia entre 8 e 64 bits. Então, aí você tem os sistemas, né? Ah, tem um sistema é de 64 bits, não, o sistema é de 32 bits, que quer dizer que o seu computador, ele manipula, né? Ao invés de ser só uma caixa de ovo, né? Uma dúzia por vez, ele pode manipular, sei lá, 10 caixas de uma vez. Toda, né? Em vez de você ficar carregando de um em um, você já vai carregar um pacote que tem 10 caixas de uma vez. Então, é isso que significa, né? Igual no supermercado, né? Às vezes você compra uma caixa de ovo que vem só 12, mas você pode comprar que vem menos ou que vem mais, né? Se você, dependendo do caso, você pode levar mais do que 12, uma dúzia para casa, dentro de uma mesma caixa. Então, é isso que significam as palavras de memória. E aí, um conceito que eu acho que talvez vocês já tenham, mas sempre é importante lembrar, o que é um byte, né? Um byte é um agrupamento de 8 bits. Basicamente é isso, tá? Então, eu posso ter, vamos imaginar que o meu computador, ele trabalha sempre com grupos de 8 em 8 bits, ele fala assim, então a palavra que o meu computador utiliza é um byte. Toda vez que ele movimenta alguma informação, ele movimenta um byte por vez, quer dizer que são 8 bits de cada vez, tá? E a capacidade da minha memória, ela vai ser dada pela quantidade de bits que eu consigo armazenar dentro de um sistema. Então, a capacidade, ela tem a ver com o número total de células que a memória consegue armazenar. Então, vamos dar um exemplo aqui para poder deixar um pouquinho mais palpável, né? Então, se eu pegar aqui uma célula de memória semicondutora, que a especificação dela é 2K por 8, né? Esse vezes aqui a gente fala por 8, quer dizer que ela vai ter... Vamos fazer um desenho aqui só para poder fazer uma analogia, né? Vamos imaginar que ela seja composta de linhas, né? Prateleiras, vamos dizer assim, né? Essa memória, ela teria 2.000 prateleiras. Na verdade, quando a gente está falando em binário, 2.000, o K em binário não é 1.000, ele é 1.024, porque 1.024 é uma potência de 2, a gente já viu que toda vez que a gente está trabalhando com binário, a potência de 2 é o que manda, né? Então, 1.024 é 2 elevado a décima. Então, toda vez que a gente vir K dentro de eletrônica, quer dizer, de eletrônica digital, desculpa, quer dizer 1.024. K, em qualquer outra circunstância da eletrônica analógica, quer dizer 1.000. Mas em eletrônica digital, quer dizer 1.024. Então, a gente teria aqui de 0 até 2047. Por quê? 2K é 2 vezes 1024, né? 2 vezes 1024 é 2048. Então, ele tem 2048 prateleiras, né? Só que começando do zero, então, é de 0 até 2047. E cada prateleira cabe em 8 bits. Eu consigo guardar 8 bits dentro de cada uma dessas prateleiras. Então, a palavra que essa memória opera é uma palavra de 8 bits, ela manipula sempre de 8 em 8, e eu tenho 2.047 prateleiras para guardar essas palavras. Então, isso que quer dizer 2K por 8, tá? Então, qual que é o tamanho da palavra que essa memória opera? 8 bits, ou 1 byte, né? Quantas palavras podem ser armazenadas? Pode ser armazenado 2.048 palavras, né? Que são 2 vezes 1024, como eu acabei de mostrar para vocês.
Portanto, qual que é a capacidade total dessa memória? Ora, se ela pode armazenar 2.048 palavras e cada palavra é um byte ou 8 bits, então é 2.048 vezes 8, né? Que dá 16.384 bits ou 16 kilobits. Então, uma memória de 2K por 8 é uma memória de 8 vezes 2, 16, 16 kilobits. Né? Uma memória de 2 kilobytes corresponde ao mesmo tamanho de 16 kilobits. É só uma forma diferente de falar. Muito bem, então aí a gente já começa a entender, quando eu estou falando, por exemplo, de um HD de 1 terabyte, né, a gente tem que pegar, ver quanto que vale tera em binário, teria que fazer a conta aqui, e está indicando que a palavra, né, ela tem sempre 8 bits, né, quando a gente está falando de terabyte, quer dizer que a minha memória, ela consegue armazenar tantos trilhões de conjuntos de 8 bits, né, de caixinhas de 8 bits. Ela tem trilhões de prateleiras e cada prateleira consegue guardar um byte. Tá? Bom, quando a gente está falando de endereço de memória, né? O que é um endereço de memória? O endereço de memória, ele é um número que vai identificar a localização de uma palavra na memória. E os endereços são sempre números binários, mas também podem ser representados por hexadecimal por facilidade. Então, voltando aqui, naquele meu desenho inicial, isso aqui é uma memória, né? E cada uma dessas posições aqui é uma prateleira que eu posso guardar uma coisa, uma informação, né? Sei lá, uma instrução, o que seja. O endereço da memória, né? Quer dizer o número da prateleira. Então, essa prateleira, a primeira aqui, o número dela é 0. A segunda prateleira, o número é 1. A terceira, o número é 2. Isso aqui é o endereço, que eu chamo, né? O endereço não é o que eu estou colocando dentro da memória. O endereço é como se fosse o lugar, a localização onde eu estou colocando. Então, é exatamente o mesmo conceito da casa da gente, né? O endereço, ele só indica aonde está a nossa casa, ele não indica o que está lá dentro. Então, eu tenho várias casas que podem ser do mesmo tamanho, né? Você pega esses condomínios aí, todas as casas são do mesmo tamanho, mas elas têm endereços diferentes, por quê? Porque dentro delas, apesar dela ter o mesmo espaço, pode ser que esse espaço esteja com dados diferentes, né? Eu posso ter configurações diferentes. Então, o endereço é aquela informação que vai me indicar qual é a prateleira que eu estou olhando aqui. Né? Ah, eu preciso pegar o dado da prateleira número 2, então tem que colocar o endereço 2, e assim por diante. E aí, ele normalmente ele é dado em binário. Aqui eu escrevi em decimal por facilidade, tá? Mas normalmente esses endereços aqui, eles são todos em binário. Então, ele começa lá do 00, né? 00. O próximo endereço, estou pegando só 4 bits aqui, bit de endereço, tá? Próximo endereço, o próximo número da prateleira seria o 0001, com 4 bits, depois 0010 e assim por diante, tá? Como as memórias elas são muito extensas, né, tem muito número aqui, eu teria de ter um número muito grande de bits para representar. Então, normalmente eu faço isso em hexa. Então, esse primeiro endereço em hexa é o endereço 0, 0 em hexa, né? Esse aqui é o endereço 1, esse aqui é o endereço 2, e assim por diante, né? E a hora que chegava no 10, o 10 é 10, 10. Ao invés de eu colocar 10, né, aqui eu vou colocar A. Por isso que o hexadecimal é importante. Depois B, né, até chegar em F. Então, aí, né, vocês lembram a gente contando em hexadecimal, né? Então, seria 00, 01, 02, 0A. Aqui tem um monte de coisinhas no meio, tá? 0B, 0F. Então, aqui eu estou na prateleira 0F, né? Eu tenho 8 bits, né, mas o endereço dela é o 0F. Qual é o endereço da próxima prateleira? Olha, continuando a contar em hexa, né? É 1, 0. E aí eu começo de novo. 1, 0, 1, 1, 1, 2, até eu chegar em
um E, um F. Pronto, né? Cheguei na segunda rodada. Ah, mas aí eu quero indicar a próxima prateleira, 2F, e assim por diante. Por isso que é importante a gente saber o hexadecimal, porque normalmente as memórias, pessoal, se vocês forem estudar, os endereços de memória, eles são dados em hexadecimal. Então a gente tem que saber mais ou menos isso, essa conversão aí, né, bem consolidada. Então, aqui está exatamente o que eu falei, né? Até esqueci que já estava desenhado. Então, é uma estrutura de uma memória que eu guardei 8 palavras, né? Então, eu guardei 8 dados. Então, eu tenho endereço aqui de 00 até 000 até 111, que apontam para cada uma das prateleiras. E nessas prateleiras, eu posso ter uma palavra que pode ter 1 byte, né? Ou pode ter 10 bits, ou pode ter, depende, né? Depende do tipo de memória. Ou pode ter 14 bits, então vai muito do fabricante aí. Normalmente, as memórias são sempre de byte, tá? Mas eu posso ter memórias com palavras de tamanhos diferentes de 1 byte. Então, como os endereços eles podem ser representados também por hexadecimal, aqui de 0 a 8 não tem tanta diferença, né? Mas se a gente tivesse até 16, aí apareceu A, B, C, D, E e F, tá?